Antes de entrarmos no livro 2 de Utopia, escrito por São Thomas More, vale lembrar o que nós lemos no livro 1 e vou deixar um breve resumo aqui para você, visto que no vídeo anterior, que foram quase 2 horas de leitura, eu não consegui finalizar, né, a conclusão, né, fazer uma síntese do que a gente leu, por causa de um vídeo que ia durar mais de 2 horas. Então, vou retomar aqui o que foi um pouquinho do livro 1, para que a gente consiga entrar então no livro 2, que agora vai ser com capítulos, né, mais breves, então vão ser mais vídeos curtinhos. Mas para você entender, então, Thomas More com seu amigo Gingles encontra então o personagem fictício, Raphael e Toldeu, e os três começam uma conversa ali, um colóquio, né, entre as ideias de Raphael e Toldeu, que critica, né, a sociedade atual da Europa do século XVI, né, visto que era eles, né, falam muito sobre como era uma sociedade marcada pela cobiça, pelo orgulho, pelos próprios interesses, principalmente dos que detinham maior poder, né, em detrimento daqueles pobres, né, e entram em questões ali bem particulares, no sentido de que Raphael Toldeu achava muito injusto culpar, por exemplo, um pobre que matou ou roubou porque estava com fome, visto que essa situação foi causada exatamente pelo raciocínio, né, de ganância daqueles que, governando, deveriam prezar pelo sustento e pela felicidade, né, fornecendo meios, né, para que essas pessoas pudessem aí encontrar, né, seu modo produtivo de trabalho, né, pensariam aí mais em gerar riquezas para si próprios, né, e para aqueles que convergem nos mesmos pensamentos, da alta sociedade da época, né, dos reinados, daqueles que possuem cargos de confiança, enfim. A conversa gerou em torno disso, né, então, dessa desigualdade que o Raphael Toldeu enxergou na narrativa. Agora, no livro 2, Rafael vai nos guiar ao cenário oposto do que ele acredita que deva ser uma sociedade ideal, né? Que por isso o livro é visto como uma utopia. Se tratando de homens, né? Que difícil. Ele vai criar aí, então, esse cenário ideal do que seria a ilha da utopia, da onde ele, como sendo um viajante, né, visto que ele teve muitas experiências em vários reinados, vários países, o que ele conseguiu perceber aí como um conselheiro em cada lugar que ele esteve, o que era de diferente aí nessa ilha da utopia. Outra coisa que eu tô lembrando aqui que me chamou a atenção foi o fato de, no momento do discurso, o Gingles, né, sugeriu a ele que você poderia se candidatar, então, a um cargo de conselheiro, e o Raphael Toldeu disse, não vou perder meu tempo com isso, porque, visto que eu tenho pensamentos completamente diferentes daqueles conselheiros que bajulam os reis, como eu tenho ideias contrárias, né, e o meu interesse é fazer com que o rei mude de ideia para que a situação da sociedade entre eles ali mude, e não simplesmente levar palavras para bajular ou para ser o bobo da corte, eu prefiro salvar a mim mesmo. Foi o que foram os dizeres do personagem fictício Raphael Toldeu. Bom, antes de dar sequência, então, ao próximo capítulo, que é o livro 2 de Utopia, eu te convido a uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados. De trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações. De trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus.
de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção, com desapego de mim mesma, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da complacência no sucesso são funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria. Tudo a vossa imitação, o patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Bom, então, livro 2, Discurso de Rafael e Todeu sobre o modelo de sociedade ideal registrado pelo ilustre Thomas More, cidadão e vice-xerife da gloriosa cidade de Londres. A ilha de Utopia possui 200 milhas de largura na parte média e quase a mesma amplitude nas outras partes, embora torne-se mais estreita em ambas as extremidades. Seu formato é como de uma meia-lua, cujos cornos abrigam entre si 11 milhas de extensão marítima, espalhando-se em uma grande baía envolta por areia e um alcance de cerca de 500 milhas, fazendo-a segura dos ventos. Na baía não há ocorrências de grandes correntezas. A costa inteira é, por assim dizer, um porto contínuo que possibilita aos cidadãos da ilha receberem navios para compra e venda de mercadorias. Contudo, a entrada da ilha é perigosa, pois um lado é repleto de rochas, enquanto no outro há bancos de areia. No meio encontra-se uma única rocha que se sobressai no nível da água e, por isso, o perigo pode ser facilmente evitado. No topo dela mantém-se uma guarnição. As outras rochas, porém, estão submersas, o que as torna um grande perigo. O canal é conhecido somente pelos nativos, de forma que se qualquer estrangeiro tentar adentrar a baía sem um dos pilotos utopianos, corre grande risco de naufragar. Os próprios cidadãos da ilha não poderiam passar ali, não fossem as marcações feitas na costa para direcioná-los qual caminho seguir. A alteração dessas marcas seria a perdição de qualquer tropa que se arriscasse a adentrar na ilha. Bom, então ela já é bem sim cercada, né? Com dificuldades aí, então, que só os nativos conseguem orientar. Há também muitos portos de outro lado da ilha. A costa é tão fortificada, tanto pela própria natureza como pela destreza dos utopianos, que uma pequena porção de homens poderia obstruir o ataque de um numeroso exército. Mas os cidadãos relatam, e há boas provas que confirmem a narrativa, que Utopia não costumava ser uma ilha, mas parte de um continente. Utopus conquistou a ilha e batizou outra vez com o próprio nome, pois antes chamavam-na Abraxa. Este homem governou habitantes rudes e incivilizados com tanta aptidão e polidez que hoje sobressaem diante de todo o resto da humanidade. Logo após dominá-los, tomou as providências devidas para separá-los do continente, de forma que a água do mar impedia as terras da ilha de estarem conectadas a quaisquer outras terras. A fim de finalizar a obra, ordenou que abrissem entre a ilha e o continente um profundo canal, com o comprimento de 15 milhas, e para que não se sentissem tratados como escravos, forçou não somente os habitantes, mas também os próprios soldados a trabalhar nas escavações. Então, ou seja, ele pegou aqueles, né, que não estavam civilizados, civilizou-os, e para não gerar neles esse sentimento de separação, né, de discriminação, talvez, né, ordenou que todos fizessem as mesmas atividades nas escavações. A obra logo teve conclusão devido ao grande número de homens designados, ou seja, tivemos então aí uma redução do tempo, né, a carga temporal. Rapidez que surpreenderá a todos. As nações vizinhas, que a princípio zombaram de tão astuta empreitada, testemunharam o aperfeiçoamento da ilha e foram tomadas pela admiração e pelo terror. Utopia é dividida em 54 cidades, todas amplas e bem estruturadas.
Os modos, os costumes e as leis são idênticos. As cidades foram arquitetadas o mais próximo uma da outra quanto permite o solo que as sustenta. A menor distância entre elas é de 24 milhas, a maior uma caminhada de um dia. Uma vez por ano, uma das cidades envia 3 de seus anciões mais sábios a Amaurota, a fim de deliberar acerca dos interesses do país. Por ser ela a capital, situada no centro da ilha, é o lugar mais conveniente para realizar as assembleias. A jurisdição de cada cidade se estende por no mínimo 20 milhas, mas naquelas que se fazem mais amplas, aumenta-se também a jurisdição. Nenhuma cidade tem intenção de aumentar o próprio território, pois os cidadãos consideram-se mais como arrendatários do que donos das terras. Foram construídas fazendas por todo o país, todas bem estruturadas com casas a fim de aprovisionar aos lavradores todo o necessário para o trabalho rural. Há um senhor e uma senhora para cada uma das famílias, e para cada 30 famílias há um magistrado. Todo ano, 20 delas voltam para a cidade depois de haverem passado 2 anos no campo. Em seu lugar, 20 outras saem da cidade rumo ao campo para aprender o trabalho rural com aqueles que há um ano trabalham na agricultura. Assim como hão também de ensinar outras famílias vindas da cidade no ano que se seguirá. Então, aí há a perpetuação do conhecimento da lavoura, né? Do cultivo. Dessa forma, os que moram nas fazendas sabem sempre como cuidar da terra, portanto, não cometem erros que comprometam gravemente a lavoura e acabem em escassez de alimento. Por outro lado, os agricultores são substituídos todos os anos para evitar que os homens se sintam forçados a dedicar-se ao trabalho braçal por tempo demasiado extenso, contra a própria vontade. Todavia, muitos deles encontram tanto prazer no campo que procuram obter licença para retomar a fazenda e por lá permanecer por vários anos. Os agricultores cultivam o solo, criam gados, cortam lenha e transportam para as outras cidades, seja pela terra ou pelo mar, como lhe for de maior praticidade. O volume de galinhas deve-se à maneira curiosa como mantém suas criações. Os ovos não são chocados pelas galinhas, mas delicadamente colocados em um ambiente de temperatura similar, até que os pintos rompam a casca, piando e se movendo com saúde. Costumam agir como se fossem sua mãe com os homens que os alimentam, seguindo-os como os pintos fazem as galinhas que os chocaram quando ainda estavam dentro da casca. Criam poucos, mas intrépidos cavalos. São mantidos somente para exercitar os jovens na arte da montaria, e não os designam ao trabalho algum, aragem ou transporte, pois tais tarefas são reservadas aos bois. Embora os cavalos sejam mais fortes, acreditam que os bois sejam mais resistentes, e por não estarem sujeitos a contrair tantas doenças, podem trabalhar por um custo menor e com menos transtornos. Além disso, quando já estão velhos e cansados para o trabalho, são ainda boa carne para alimento. Os utopianos semeiam somente o que lhes será suficiente para fazer o pão. Bebem vinho, cidra ou perada água com grande frequência e, por vezes, fervida com mel e alcaçuz, abundante entre eles. Embora saibam a quantidade exata de milho necessária para suprir todas as cidades e os domínios de Utopia, semeiam e criam um volume superior aos que consomem, a fim de oferecer o excedente aos vizinhos. Quando desejam, no campo, algum produto que não é lá produzido, buscam consegui-lo na cidade, sem necessidade de levar nada em troca. Os magistrados das cidades se asseguram de que recebam os produtos, visto que se reúnem na capital uma vez ao mês para um dia festivo. Quando chega o tempo da colheita, os magistrados do campo comunicam aos da cidade quantos trabalhadores eram necessários para a ceifa. Os homens chamados para a tarefa são despedidos de volta para a cidade no mesmo dia. Bom, então,
Aqui a gente tem o princípio de uma primeira organização, né, da Ilha de Utopia, né, formada por 54 cidades, né, e como eles se organizam ali na gestão da agricultura e do cultivo, né, e até dos afazeres, né, bem estabelecidos aí por um ano, né, visto que alguns até pedem para continuar ou voltar porque fazem com prazer, descobrem-se fazendo com prazer, né? Bom, então a gente vai terminar então esse vídeo aqui, que é o início da leitura do livro 2, do livro de A Utopia, e no próximo vídeo a gente continua com o título Suas Cidades, particularmente de Amaurota, né? Vamos ver ali então o que Amaurota, que é uma cidade de utopia, tem a nos revelar aí nesta cidade idealizada. Bom, é isso. Se você está gostando dessa leitura, está te ajudando de alguma forma a conhecer um pouco mais do século XVI, século vivido por São Thomas More, aquele que, né, viveu aí como conselheiro e não arredou o pé de seus valores cristãos, né, até o último segundo de sua vida. Se você não conseguiu, apareceu aqui por um acaso nesse vídeo, te aconselho a voltar, né, na playlist para conferir o primeiro vídeo onde eu explico um pouco mais da vida de São Thomas More, né, e dos seus propósitos cristãos que, né, enredaram aí a sua história, a sua vida, a sua época. É isso. Né? Deixe seu like, compartilhe, ajude esse apostolado aí para chegar a mais pessoas que também se interessam a conhecer mais da nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana, no caminho de volta para a casa de nosso Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.